João capítulo 9 é o texto dessa noite. Nós estamos na sequência da leitura. Vou pedir que você abra aí a sua Bíblia. João capítulo 9, nós leremos hoje a partir do versículo 8. Queridos, nós estamos olhando para o capítulo 9 aqui do Evangelho de João. E como nós já dissemos na semana passada aqui para os irmãos, todo esse capítulo, ele transita, ele caminha em torno da cura de um homem que havia nascido cego. Esse homem foi curado por Jesus. Ele milagrosamente recebeu vista, porque o Senhor, em sua misericórdia, ministrou sobre ele. A cura acontece num dia de sábado. Os irmãos devem estar lembrados aí, na leitura que nós fizemos na semana passada. E por acontecer essa cura num dia de sábado, mais uma controvérsia acontece entre Jesus e os fariseus. Dá-se início a um novo embate, a uma nova batalha, tão comum no ministério de Jesus com os fariseus, que eram fortemente religiosos. No âmbito religioso, eles tinham um escrúpulo muito forte, no que diz respeito principalmente à guarda do sábado, e eles consideravam Jesus um quebrador da lei de Deus. Ele quebrava a lei de Deus praticando curas e fazendo coisas em dia de sábado, o que na concepção dos judeus não era correto de ser feito. E o que acontece aqui, mais uma vez, é essa cura num dia de sábado, e eles consideram então Jesus aqui um violador do sábado judaico. E todo o capítulo ele vai transitar então em cima dessa controvérsia aí. Nós falamos aqui para os irmãos também que o capítulo inteiro ele segue numa estrutura de perguntas e respostas, de diálogos que são apresentados aqui. Várias vezes nós veremos isso aqui ao longo da exposição. João procura abordar várias cenas ao longo do capítulo 9. As lentes, de João são colocadas em diversos lugares, em diversos momentos específicos. Na semana passada, nós vimos aqui a primeira cena de todo esse capítulo 9, quando Jesus caminha com os seus discípulos e, caminhando com os seus discípulos, eles encontram um homem cego de nascença. Nós não sabemos aonde foi isso, especula-se que foi próximo ao templo ali. Não necessariamente esse episódio aqui do capítulo 9, ele acontece num contexto imediato ao capítulo anterior, da festa dos tabernáculos ali em Jerusalém. É provável que tudo isso que está acontecendo aqui tenha se passado um pouco mais adiante da história que nós vimos anteriormente. Mas Jesus caminha com os seus discípulos, e aí nós vimos a primeira pergunta que ela é apresentada no capítulo 9, e ela é feita pelos discípulos de Jesus, que já estavam sumidos do texto bíblico há um bom tempo. Eles reaparecem e eles ficam impactados ao observarem um homem cego naquela condição ali de mendigância, de sofrimento extremo, e eles se voltam para Jesus e perguntam: mestre, quem foi que pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? E aí nós vimos na mensagem anterior, na exposição anterior, todo o ensinamento de Jesus em torno daquela pergunta feita pelos discípulos. Jesus responde mudando ou modelando a mentalidade dos seus discípulos e os convidando à ação. E imediatamente Jesus vai lá, faz lodo com saliva, aplica nos olhos do cego e dá uma ordem para ele, para que ele fosse em direção ao tanque de Siloé, chamado tanque de Siloé, e ali ele se lavasse. E o que acontece, então, é o que nós veremos hoje, A próxima cena que nos é apresentada aqui a partir do versículo 8 é o momento em que esse homem, já curado da sua cegueira, restabelecido agora em toda a sua
no seu vigor, na sua saúde, ele se encontra com pessoas conhecidas. E isso gera uma grande comoção ali para aquelas pessoas que já conheciam aquele homem. Eles fazem perguntas àquele homem. Na verdade, são 3 perguntas apresentadas aí, nós veremos à medida que nós formos ler o texto e comentar o texto. E a partir dessas perguntas o texto vai caminhando. Então, eu gostaria de convidá-los aí, nessa hora, para que nós pudéssemos ler. Nós leremos, então, do verso 8 até o versículo 12. Inclusive, no domingo passado, os irmãos que estiveram aqui devem se lembrar que a nossa primeira leitura foi até o versículo 12. Então, nós releremos, né? Apresentaremos mais uma vez o texto bíblico para trazer à mente dos irmãos o que está se passando aqui. Eu falei que esse capítulo 9, eu trouxe apenas um título para a nossa exposição. É uma exposição que estará dividida em várias pregações. O título que nós estamos usando para esta pregação é Cego para a Glória de Deus. E os irmãos já perceberam o porquê desse título na mensagem anterior. Mas nós iremos prosseguir dentro dessa mesma temática, porque o capítulo inteiro fala disso. O capítulo inteiro apresenta essa realidade. Hoje nós então veremos a segunda cena, né? O segundo momento e as perguntas que essa segunda cena que João apresenta para nós, elas são colocadas dentro do texto bíblico. Então eu convido os irmãos à leitura a partir do verso 8 de João 9, que diz assim, então, estou lendo na versão Almeida, Nova Almeida, revista e atualizada, né? Então, os vizinhos e os que antes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Essa é a primeira pergunta, meus irmãos, que aparece aqui dentro dessa cena. E o texto prossegue no verso 9 dizendo: uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. O homem dizia, sou eu. Então lhe perguntaram, como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu, o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse, vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram, mais uma vez, a terceira pergunta do texto, onde está ele? Respondeu, não sei. Então, até aí, o texto dessa noite, que nós trabalharemos nele, a nossa exposição. Semana que vem nós prosseguiremos aí, já deixa marcadinho na sua Bíblia. Irmãos, como eu disse, a partir desse milagre de Jesus, a vida desse homem é completamente transformada. A gente consegue imaginar mais ou menos, porque é algo às vezes que está, não sei se você tem a experiência de conviver com alguém uma limitação como essa, mas quando esse homem recebe vista novamente, ou passa a enxergar, e ele vê a luz do dia pela primeira vez, isso causa profunda transformação na vida dele. Isso é notável, isso é claro de ser visto. Um milagre como esse, queridos, marca a nossa vida fortemente. É algo grandioso de se ver. A vida desse homem, portanto, foi totalmente transformada. E ela mudará mais ainda. À medida que nós formos observando o texto bíblico, à medida que nós formos caminhando nessa série expositiva aqui no capítulo 9, nós veremos que, em outras oportunidades aqui do texto, que este homem vai ficando cada vez mais próximo de Jesus. Ele vai conhecendo cada vez mais a respeito de quem Jesus é, até o final, quando ele se encontra mais uma vez com Jesus, e Jesus se revela a ele como o Messias, o Filho de Deus. E qual é a atitude dele? É render-se a Cristo em adoração, reconhecendo que Jesus é Deus. Então, essa transformação, irmãos, ela não está apenas no âmbito físico,
ela não é uma transformação que ocorre apenas na vista ou na visão desse homem. A vida dele toda é mudada. É claro que, até onde nós estamos olhando aqui, nós percebemos que todo esse impacto ele está transitando, ou ele está orbitando na questão da cegueira física dele mesmo. As pessoas que encontram esse homem depois de ser curado por Jesus ficam impactadas aqui. Não apenas o milagre de Jesus traz um impacto fortíssimo na vida desse cego aqui, que nós não sabemos nem o nome dele, João não menciona, mas esse impacto, ele alcança também as pessoas que estão ao redor dele. Esse impacto ele é visto também nas pessoas que estão próximas àquele homem. Alguns aqui, como o texto vai nos mostrar, eram vizinhos desse homem, e outros o conheciam apenas de vista, porque ficava lá mendigando, né? Necessitado da misericórdia das pessoas, e já era uma figura conhecida. Mas quando Jesus o cura, tanto ele quanto as pessoas ao seu redor são marcadas fortemente pela transformação que Jesus promoveu na vida desse homem. E é exatamente isso, queridos, que o texto aqui está nos mostrando. Que a transformação realizada por Cristo na vida desse homem aqui, que era cego, tornou-se saudável aqui, gera pelo menos três situações aqui que nós podemos dizer. Primeiro, espanto. As pessoas ficam num primeiro momento espantadas. Essa transformação produzida na vida desse cego gera nas pessoas um questionamento. As pessoas ficam com a mente em suspenso e elas querem saber o que aconteceu. Elas estão confusas, inclusive, a respeito da identidade desse homem. E essa transformação sofrida por esse homem, pela ação de Jesus, pelo milagre de Jesus, também gera o desejo de conhecer mais a respeito de Jesus, de investigar mais acerca desse homem que fez algo tão grandioso na vida desse mendigo cego. Então, hoje nós veremos aqui que essas três reações presentes naqueles que conheciam o cego, elas também são comuns a todos aqueles que presenciaram uma forte mudança causada por Cristo na vida daquele que o conheceu. Não é apenas, meus irmãos, o cego do texto, os vizinhos aqui, seus amigos e conhecidos que são impactados. Mas quando Jesus promove uma transformação na vida do homem, do indivíduo que se aproxima dele e o conhece como Senhor e Salvador e tem sua vida transformada, ele é impactado, mas as pessoas ao seu redor também são impactadas. Isso deve acontecer na vida de todo aquele que segue a Jesus. Essa história, irmãos, ela está fortemente ligada com a história da nossa vida. Ela está fortemente conectada com a nossa realidade. Porque, embora não tenhamos participado da mesma dor que esse homem participou aqui, ninguém aqui nasceu com essa deficiência e tenha sofrido o mesmo que esse homem sofreu, mas todos nós temos uma história de transformação de vida. Todos nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Em algum momento, Deus nos encontrou no nosso caminho. Em algum momento, nós estávamos lá perdidos, largados, abandonados, carregando nossos males, nossas mazelas, nossos pecados, sofrimentos, deficiências, traumas, doenças. E o Senhor se revelou a nós. E o Senhor apareceu para nós. E o que aconteceu na nossa vida? Nós sofremos uma mudança tremenda, maravilhosa, não foi assim? Nós fomos alcançados pela graça de Deus. Somente nós que fomos impactados com essa mudança? Não, meus irmãos. Também aqueles que nos conheciam,
aqueles que conviviam conosco, que estavam próximos a nós, que viram, conheceram a nossa história antes de nos encontrarmos com Jesus, essas pessoas também, elas foram impactadas de alguma maneira, elas foram afetadas de alguma forma. E é isso que o texto está nos mostrando, que a transformação na vida desse homem causou um impacto na vida dos demais. E eu queria mostrar para os irmãos aqui esses três impactos que aconteceram na vida dessas pessoas que estavam ao lado desse cego, pelo menos de uma forma mais próxima. Então, veja aí os versos de 8 a 9. A transformação que Jesus fez na vida desse cego gerou espanto naqueles que estavam ao redor dele. O que acontece, queridos, é que os vizinhos e os conhecidos desse cego, eles são impactados fortemente porque eles veem. Eles não podem negar o milagre que aconteceu. Isso é um impacto visual na vida deles. Não só o cego teve a capacidade de passar a enxergar, mas esse impacto visual também foi na vida daqueles que estavam ao lado dele, seus vizinhos, seus amigos, seus conhecidos, que viram aquilo, aquela nova realidade presente naquele homem e ficaram espantados. Ué, o que aconteceu? O que houve aqui para que algo assim tão extraordinário acontecesse com este homem? É o que o texto vai nos mostrar. Eles ficam assustados, eles ficam espantados. E é para ficar mesmo, né, irmãos? É para ficar, porque é um milagre muito grande. É algo muito maravilhoso que está acontecendo aqui. E na mente deles, eles ficam se questionando, será que eu estou vendo coisas? Será que eu não estou vendo demais? É realmente quem eu estou pensando ser ali? Essa perplexidade toma conta desses homens aqui, dessas pessoas que estavam ali ao redor dele. Não é ele que estava ali assentado pedindo esmola. É uma pergunta que surge no coração, na mente dessas pessoas, quando elas se deparam com aquele que era cego enxergando perfeitamente. Ué, será que os meus olhos estão me enganando, me traindo? Será que eu estou vendo realmente o que estou vendo está diante de mim? Ou isso aqui é uma miragem, uma espécie de visão? Sei lá. Ficaram assim, perplexidade. E essa perplexidade se dá, queridos, por causa da forma como o milagre também acontece, né? Veja, esse homem não passou aqui por um tratamento nos olhos, né? Que foi dando a ele gradativamente, mês após mês, uma visão melhor, de maneira que ele se encontrou com um ou outro vizinho no caminho e eles começaram a perceber uma melhora na vida dele. O que está acontecendo? Ele falou, não, estou indo fazer um tratamento lá no oftalmo, né? Está melhorando, estou usando um óculos agora, a coisa está ficando melhor. E dia após dia, progressivamente, a coisa vai melhorando, até que um dia ele aparece enxergando perfeitamente. O coração das pessoas, nesse caso, já está mais, né, tranquilo com relação ao que estão vendo. Mas não é isso. O milagre aqui, queridos, não foi gradual, não foi uma coisa que, né, devagarinho, aos pouquinhos acontecendo, mas foi uma intervenção divina instantânea, na mesma hora. Olha que maravilha, né? Ele vai para o tanque com os olhos tomados por aquela lama que Jesus fez, mas quando ele lava os seus olhos, o seu rosto nas águas daquele tanque, e ele abre os seus olhos, ele percebe, eu estou enxergando. Um milagre. Você já imaginou uma festa que esse homem fez? Ali no tanque? O alvoroço que foi? Cidade toda olhando e vendo aquilo. Por isso as pessoas ficaram impactadas. Isso, queridos, é natural, não é verdade? É natural. Quando a gente vê algo assim sobrenatural, extremamente relevante, nós também ficamos assim. Nós ficamos em choque, nós ficamos impactados.
Você olha para alguém que teve a sua vida transformada pelo poder de Deus e que antes de conhecer a Cristo era uma coisa louca, um perdido, um maluco dessa vida aí, e de repente você o encontra transformado, bem, indo para a igreja com a Bíblia na mão, com um novo linguajar, com um novo comportamento. Dá para estranhar ou não dá, irmão? A gente fica assustado, né? Vocês lembram do episódio que Jesus curou o endemoniado gadareno? E os demônios vão para os porcos? E a cidade inteira depois vai ao encontro para ver o que aconteceu, e eles encontram o jovem que fora endemoniado, possuído por uma legião. Como? Ele estava ali assentado aos pés de Jesus, vestido agora em sã consciência, tudo tranquilo. Eles ficam tão impactados com aquilo, tão assustados, que eles nem querem que Jesus fique ali com eles. Retira-te de nós. Além do prejuízo que você nos deu aqui de matar a nossa criação, o que nós vimos aqui, nós não conseguimos entender. Então, isso, queridos, são coisas que naturalmente acontecem quando nós somos impactados por uma percepção de algo que nós não esperávamos. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. E o que nós vemos aqui nesse espanto também? Foi um espanto tão relevante, tão grande, que as pessoas têm até opiniões divididas. Alguns dizem, será que é ele? Não pode ser. Não. Será que eu estou enganado quanto... Não, é ou não é? Não sei. Não, acho que não é não. Não deve ser, porque ele era cego. Como pode um cego enxergar? Até hoje, irmãos, com o avanço da medicina que nós temos, a gente não vê isso. Você já imaginou? Para aquele povo, 2000 anos atrás, com toda a limitação que existia, ver uma coisa como essa, falando, meu Deus, não pode ser, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Deve ser alguém muito parecido com ele, ou eu não tenho respostas para isso, mas acho que não é ele, porque ele ficava mendigando. Esse homem era cego, nasceu cego. E outros falavam, olha, eu acho que ele se parece com ele. Pode ser que seja, pode ser que não, mas é bem provável que seja outro. E alguns falavam, não, mas é ele mesmo, eu conheço, olhou direitinho, né? É ele mesmo. Né? As pessoas ficam divididas, a ponto de o próprio cego, ou agora ex-cego, né? Parar aquele debate, aquele diálogo e meio que se apresentar na frente das pessoas ali e dizer, não, gente, vamos parar com isso, sou eu mesmo. Podem crer, sou eu. Aconteceu um milagre na minha vida. Essas pessoas são, de fato, impactadas ali, queridos. E o que isso nos ensina, irmãos? O que esse relato de João aqui, esse impacto visto, esse espanto visto pela transformação desse cego, que causa no coração daquelas pessoas, na mente daquelas pessoas, pode nos ensinar. Queridos, é que aquilo que Cristo faz, a transformação que Cristo faz na nossa vida, deve produzir exatamente isso. Deve produzir esse mesmo espanto. Essa é a grande realidade que nós precisamos compreender acerca da regeneração de um coração humano. Eu disse que o maior milagre aqui não é uma pessoa enxergar, mas é uma pessoa crer, né? Ser convertida. O que é mais fácil, irmãos? Um cego enxergar ou um incrédulo não regenerado crer? Eu aposto com certeza no cego. A menos que Deus regenere o coração do homem, o homem jamais crerá. Ele pode ter todas as evidências diante dele, mas jamais ele conseguirá crer. Então, esse é o maior milagre, de sorte, de forma que a transformação, meus irmãos, que Cristo, o Evangelho de Cristo promoveu na nossa vida, deve causar nas pessoas também esse espanto. Poxa vida, fulano, crente,
convertido, um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. Senhor, nossa, não imaginava. Quantas pessoas você já não conhece, já viu, né? Um caso assim, parecido? Você falou, esse aqui eu nunca imaginei na minha vida inteira de ir para a igreja, de se converter, de ser um cristão. E agora está aí, ó, crente, salvo, seguindo a Jesus. Irmãos, a transformação que Cristo produz na nossa vida deve engendrar no coração das pessoas essa percepção aí, né? Tem que existir essa mudança. Não há conversão sem uma mudança radical, sem um impacto a ser produzido diante daqueles que observam o agir de Deus na vida daquele que professa agora o seu nome. E isso deve estar presente na nossa vida, em certa medida. Então, a obra de Cristo na vida de alguém sempre vai produzir uma grande mudança, um grande impacto. O texto vai seguir, queridos, porque não é apenas um espanto que a transformação sofrida por aquele cego causa no coração dos que estão ao seu redor, mas também essa transformação produz questionamentos. As pessoas querem saber. Se os irmãos olharem os versos seguintes, né? Versos 10 e verso 11, né? Nós vamos observar que essas pessoas elas querem saber, né? Como é que os seus olhos foram abertos? Essa curiosidade por causa do milagre, ela aparece aqui, né? O milagre gera isso, é natural. As pessoas querem saber, há uma investigação aqui, há um inquérito, há uma curiosidade. O problema, queridos, é que muitas das vezes a curiosidade do homem, ela foca muito nos detalhes do evento, mas não no seu significado real. Essas pessoas, elas estão querendo saber a respeito de como que aquilo ali aconteceu. Mas explica aí para a gente. Como é que é possível? O que aconteceu para que você pudesse enxergar? Elas estão querendo focar apenas no milagre em si, nas coisas que levaram ao milagre. Mas elas não estão preocupadas aqui, num primeiro momento, em focar no propósito disso aqui. Por que Deus curou esse homem? Lembra na semana passada? O que o texto Jesus falou para os discípulos? Olha, ele nasceu assim para que nele se manifestem as obras de Deus. As obras de Deus. Então há um propósito específico nesse milagre. A multidão aqui, ela está impactada pela mudança que esse homem sofre aqui, estão curiosos, mas elas ainda não percebem o real significado desses acontecimentos aqui. Isso aqui, queridos, é importante nós observarmos, porque isso vai refletir para nós de que as pessoas elas podem, de alguma forma, de alguma maneira, estar diante de um milagre, de uma obra poderosa de Deus, e ainda assim não reconhecerem Jesus como Senhor da vida delas. Há muitas pessoas buscando milagres e até vendo milagres, e correndo atrás de milagres, e até podem presenciar milagres, mas elas estão preocupadas não no significado, no propósito daquele milagre, mas de alguma forma elas querem ou satisfazer a sua curiosidade ou de alguma forma ser beneficiado também por aquilo que elas viram e presenciaram acontecendo na vida dos outros, mas não se focam, não se ligam e não percebem que o propósito do milagre não é um milagre em si, mas é levar a pessoa a conhecer mais a Cristo, a conhecer a Jesus, a saber que Ele é o Salvador. E aí o texto vai nos mostrar, a partir do verso 11 aí, o cego ele vai dar o seu testemunho, né? As pessoas perguntam como é que os olhos foram abertos e ele vai testemunhar, né? Diz o texto aqui que o homem ele vai se voltar para aquelas pessoas, diz, o homem chamado Jesus fez um lodo, untou os meus olhos, disse, vai lá, lava-te no tanque de Siloé. Eu fui, me lavei e agora eu estou vendo. O que a gente percebe aqui, irmãos? Um testemunho simples, né?
Não há muito o que falar. As pessoas estão curiosas. Conta aí, como é que você enxergou? O que aconteceu? E ele simplesmente dá o testemunho dele. Olha, um homem chamado Jesus fez lodo, colocou nos meus olhos, me mandou ir até o tanque de Siloé me lavar, eu obedeci, fui lá, lavei meu rosto e eu estou vendo. Ele diz, eu apenas segui as instruções que me foram dadas e eu obedeci fielmente, eu fiz aquilo que me foi ordenado. Note que esse homem aqui, ele não está procurando justificar o milagre dele, interpretar o milagre dele, né? Ele apenas relata o que acontece. E isso aqui nos ensina também algo, irmãos. Isso nos ensina que o testemunho cristão, ele não precisa ser um testemunho complexo. O testemunho cristão, ele não tem, por necessidade, ser um testemunho muito profundo. Importa que ele seja fiel e centrado na pessoa e na obra de Cristo. Foi exatamente o que esse homem fez. Um homem simples, que não conhecia muito, praticamente nada de teologia, mas ele simplesmente contou, olha, eu tive um encontro com Jesus. Ele me untou com lodo, mandou eu lavar, eu fiz o que ele mandou e eu estou vendo. Simples assim. É muito simples o que ele conta. E, por último, a última realidade que a gente vê aqui no texto é que a transformação que esse homem sofreu, esse cego sofreu, levou a uma busca por Jesus. Isso é visto claramente, os irmãos podem perceber isso no verso 12. Né? Há um questionamento, uma terceira pergunta surge aí. E o que é que eles perguntam? Onde está esse Jesus? Cadê ele? Onde está Jesus? O que é que eles estão querendo aqui? Nós queremos conhecê-lo. Nós queremos saber mais a respeito dele. Nós queremos estar com ele. Onde ele está? A resposta aqui, num primeiro momento, meio que frustra, né? As expectativas dessas pessoas, porque nem o cego sabia onde Jesus estava. Ele diz, não sei. Eu sei que ele mandou eu fazer, eu fiz, eu estou curado aqui. Se alguém encontrar ele, né, ele podia dizer, se alguém encontrar ele, me avise, porque eu quero ir lá agradecer, quero falar com ele também, mas eu não sei. O que a gente percebe aqui, irmão, nessa pergunta? É que tudo isso que acontece ao cego desperta no coração daquelas pessoas, desde que, ainda que de maneira simples, o desejo de investigar, o desejo de procurar por Jesus. Olha, se esse homem fez por você algo tão maravilhoso, não é um homem qualquer. Não é um homem simples. Há algo de especial nele e nós queremos estar com ele. Diga onde ele está. Onde ele se encontra. Dá o endereço dele. E o cego diz, olha, não sei. Não tenho noção de onde ele se encontra agora. Isso mostra que esse homem, queridos, por mais que ele tivesse recebido um milagre grandioso de Jesus, né, ele ainda não conhece totalmente a Cristo. Essa resposta, não sei, revela que ele ainda precisava conhecer mais a respeito de Jesus. E é isso que é maravilhoso aqui nesse capítulo 9, porque João, ele tem essa intenção mesmo, de nos mostrar como esse cego vai conhecendo cada vez mais quem é Jesus. Como seus olhos vão se abrindo cada vez mais. Aqui ele diz, olha, eu não sei onde ele mora, onde ele está, não sei quem ele é de verdade, eu sei que o nome dele é Jesus, e ele fez isso por mim, mas eu não conheço muito a respeito dele. E aqui a gente percebe que é exatamente esse o propósito de João, nos mostrar que esse homem ainda está imaturo no seu conhecimento a respeito de Cristo. A gente vê aqui, queridos, claramente a jornada que um discípulo tem que fazer, não é verdade? O milagre aqui que acontece é apenas o começo de um relacionamento mais e mais profundo com Jesus que vai se dar. O que está acontecendo com esse homem nesses versículos iniciais é apenas o início da caminhada, é apenas o início da jornada.
ele recebe uma bênção, ele não sabe muito a respeito de Jesus, ele não sabe nem pregar a respeito de Jesus e dar um testemunho muito profundo, explicar teologicamente. Ele simplesmente sai contando. E ele vai falando o que Jesus fez por ele, sem conhecer muito. Isso nos mostra, queridos, que muitas pessoas também são atraídas a Jesus através de milagres, de bênçãos que recebem, não é? Quantas pessoas não foram atraídas para a cruz porque Jesus se manifestou na vida delas de alguma forma, concedendo a elas resposta a um clamor que elas fizeram numa hora de desespero, numa necessidade, invocaram o Senhor. Ou ouviram o testemunho de alguém, ouviram a pregação da palavra de Deus, e aquilo produziu nela um desejo, uma sede, uma vontade de conhecer a Cristo. Na vida aqui do cego, ele recebe uma grande bênção, e essa grande bênção é um iniciador de um grande milagre, de um milagre maior ainda que vai acontecer na sua vida. Esse homem vai conhecer mais e mais do Senhor a cada dia. Tem gente que recebe muitas bênçãos, mas não chegam a conhecer profundamente ao Senhor, a ter um encontro profundo com Jesus. São essas três realidades, meus irmãos, que João procura nos mostrar na cena que ele nos mostra aqui. Não apenas a vida do cego foi impactada, não apenas essas vidas foram tocadas pelo milagre que Jesus fez na vida daquele cego. Ele foi afetado, os seus vizinhos foram afetados, os seus conhecidos, que é um relacionamento um pouco mais distante, também foram afetados, mas o que nós observamos aqui é que toda essa realidade aqui promoveu uma grande oportunidade para que aquele homem pudesse ter um encontro com o Senhor, ter a oportunidade de testemunhar a obra milagrosa que Deus fez em sua vida por meio de Cristo Jesus, seu Filho, e contar, mesmo que não tivesse todas as respostas necessárias ainda para as perguntas que estavam sendo feitas a ele. Isso é muito natural. A caminhada cristã a gente não tem muita resposta para dar, né? Como esse cego aqui. Mas quando temos um encontro com Cristo, quando Cristo se manifesta em nossas vidas, nós temos um encontro salvador com o Senhor. Isso certamente afeta a nossa vida e afeta ou deve afetar aqueles que estão ao nosso redor. Se a sua vida foi afetada por um encontro com Jesus, se, assim como o cego, você também experimentou já um milagre da salvação, sua vida já foi transformada, se assim como o cego, os seus vizinhos, amigos e conhecidos, você também pôde ver um milagre do Senhor acontecendo e sendo proclamado através da sua vida ou da vida de outras pessoas. Então, meus irmãos, o que nós, como crentes em Jesus, nós devemos fazer? Nós devemos testemunhar a respeito daquele que nos salvou para aqueles que ainda não conhecem. João procura nos ensinar isso. João procura nos mostrar exatamente isso, que não só nós somos impactados pela transformação que Jesus produziu em nós, mas aqueles que estão ao nosso redor são também impactados e nós precisamos dar testemunho daquilo que Jesus fez por nós. Talvez você diga, pastor, mas eu não sei pregar muito bem, eu não sei falar muito bem, eu não tenho muito conhecimento teológico, não importa. Esse cego aqui também não tinha. Mas ele pôde contar para as pessoas ao seu redor o que tinha acontecido na vida dele. Ele foi fiel no testemunho dele, mesmo simples. Então, você que é um cristão, você que sua vida já foi transformada, já teve a sua vida mudada pelo Evangelho, você experimentou o milagre do novo nascimento,
Seja um fiel testemunho, uma fiel testemunha daquilo que Deus fez na sua vida. Seja um proclamador do Evangelho que um dia chegou até o seu coração. Anuncie para aqueles que ainda não conhecem o Salvador que é Jesus, que estão investigando e procurando saber aquilo que aconteceu na sua vida. Faça como o cego fez. Deus vai colocar pessoas do seu lado e vão perguntar coisas para você que talvez você não tenha a resposta toda para ela. Mas você vai poder falar como o cego falou: olha, um homem chamado Jesus mudou minha vida. E talvez você, como cego, também não tenha capacidade de responder todas as perguntas teológicas que chegarem para você a respeito da sua fé. Mas seja fiel naquilo que Deus já te deu, entregue a mensagem, proclame a Jesus e anuncie que a sua vida foi marcada e transformada completamente pelo encontro que você teve, Salvador, com Cristo Jesus. E se você ainda não teve a sua vida transformada, não sei, talvez você não tenha experimentado ainda uma mudança tão profunda e tão marcante como uma pessoa que está ao seu lado ou alguém que você conheça. Talvez você não tenha tido ainda a experiência salvadora com Cristo Jesus, como nós veremos aqui na sequência desse texto, esse cego teve. Mas a oração que eu faço aqui, e eu convido você a experimentar aquilo que você viu ou tem visto na vida daquele que está próximo a você, que teve a sua vida transformada, impactada e transformada pelo Evangelho de Cristo Jesus, que isso desperte em você o desejo de conhecer a Cristo, que isso desperte em você o desejo de investigar a respeito de quem Ele é, que isso leve você a buscar também por Jesus o Salvador. Assim como esses homens aqui perguntaram para o cego: onde está esse Jesus? Que você também investigue, que você também procure, que você também busque por Jesus e diga: Senhor, revela-te a mim. Faça na minha vida essa grande mudança que o Senhor fez na vida desse conhecido meu, dessa pessoa que está ao meu lado, ou de um familiar que já te conheceu, que teve encontro contigo. Que você possa ter no seu coração o mesmo desejo que essas pessoas tiveram de ter essa experiência salvadora. Eu queria encerrar lendo com os irmãos o texto do profeta Isaías. Nós vamos sair aqui de João, encerrando esse momento, mas eu queria ler 2 versos finais aqui, no capítulo 55 de Isaías, um texto muito conhecido, mas que esse texto fica aqui para você, eu deixo esse aqui para você, para que você possa considerar fazer exatamente isso, buscar ao Senhor. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 55, versos 6 e 7, o profeta Isaías diz assim: busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoque-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Isso é buscar a Deus, irmãos, ok? E ele diz: converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus. Por quê? Porque ele é rico em perdoar. O que você precisa fazer hoje? Você precisa buscar o Senhor, enquanto você pode achar. E o que é buscar ao Senhor? O que é invocar o Senhor na visão aqui de Isaías, na mente do profeta Isaías? É você abandonar os seus maus caminhos, se voltar para Deus e invocá-lo. Deixar a sua vida de pecado e decidir viver uma nova vida, abandonando tudo aquilo que fazia parte do seu passado sem Deus. E agora entrar numa jornada de santificação, de vida nova, de seguir a Jesus, de discipulado ao Senhor. Isso é você se converter ao Senhor. E por que você pode fazer isso? E certamente, fazendo isso, você será abençoado pelo Senhor. Porque a Bíblia diz que Deus ele é rico em perdoar.
Ele promete o perdão a todo aquele que se aproxima dele em sinceridade, invocando o seu nome, buscando o seu nome, dizendo: Senhor, eu quero te conhecer. Talvez você diga: eu não sei onde o Senhor está, não sei como começar, mas a palavra de Deus nos ensina. Comece fazendo isso, buscando a Deus em oração, pedindo: Senhor, toma a minha vida, transforma a minha vida, transforma o meu coração, faz de mim um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa, para que eu te conheça cada dia mais. E mais uma vez, você que já conhece a Cristo, que você saia daqui com o seu coração mais desejoso, intensamente desejoso, de anunciar a Cristo para aqueles que estão ao seu redor. Amém? Vamos orar ao Senhor.